Alô? Tá É. a gravação, tá a gravação. Assim, o que que é, a expressão que a gente tem 20 anos à frente e eu quero essas perguntas que o pessoal mandou ali, aliás, eu quero pegar uns dois, três pelo pescoço, mas tudo bem, pula essa parte. Eu quero dizer que assim foi desafiador porque, claro, a gente acaba entrando numa rotina de uso de algumas coisas e raramente a gente tem a oportunidade para parar e às vezes até revisar alguns conceitos e ver até onde a gente chegou, mas principalmente o que já se melhorou e já se avançou nisso aí. E nesse campo, especialmente não só de curativos biológicos, mas hoje está muito em moda toda a questão da terapia celular, toda a questão do desenvolvimento da cirurgia, como é que é regenerativa, né? Medicina regenerativa, que o pessoal propagandeia bastante, então isso é algo que não está só em evidência do ponto de vista científico, mas principalmente do ponto de vista mercadológico. Nesses tempos de vacas esquálidas, assim, o pessoal tenta achar algo, claro, novo para se fazer e se reinventar, e a medicina regenerativa com certeza é um filão que todo mundo está tentando pegar e tentando fazer, tentando obter algum sucesso, tanto acadêmico quanto, obviamente, profissional nesse sentido. Eu vi assim, eu tinha falado com a Giovana, a ideia das perguntas que o pessoal mandou. Eu vi, claro, tem muita gente com confusão de conceitos, então o que eu quero fazer? Eu quero primeiro, eu estou com o PowerPoint aí aberto na tela de vocês, mas a minha intenção é justamente assim, ó, tentar dar alguns conceitos básicos, e aí eu vou parar a apresentação e a gente aí começa a discutir sobre algumas dúvidas dessas perguntas aí. E eu pensei em mostrar no final alguns casos clínicos e principalmente assim, dos dois curativos que eu mais uso atualmente. Na verdade, o que eu mais uso é o halo-enxerto de pele de doador falecido e a membrana amniótica, que a gente está tentando amargamente aprovar no Ministério da Saúde o uso, mas que a gente já tem uma certa experiência aqui no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Então eu vou fazer assim, Alberto, por favor, me interrompe a hora que Claro. for aí, não me faz me sentir só, porque quando a gente Não, apresenta não. pelo computador é muito ruim, cara, parece que eu estou falando com as paredes aqui, mas enfim, eu vou lá e vou tentar, vamos ver se eu consigo passar adiante aí, tu me diz qualquer coisa. Perfeito. Então As assim, perguntas do chat serão enviadas no final da aula, tá bem? E a tá Alice joia. agradece muito a sua aula. Tá, muito obrigado. Bom, tem conceitos aqui, óbvio, eu não vou me pormenorizar em conceito de pele, de visão da pele, mas eu só quero esse bonito desse filminho, que eu espero que esteja passando para vocês aí, ele, ele é só para lembrá-los que a pele, antes de mais nada, é um órgão muito complexo, um órgão tridimensional com 4 a 5 camadas só de epiderme, com 2 camadas de derme e, claro, com tecido celular subcutâneo, que não faz parte da pele, mas que tem uma íntima relação com esta e acaba influenciando muita coisa. Então eu quero que vocês gravem bem essa divisão e se vocês saírem daqui já hoje não encarando a pele como uma folha de papel ou como algo bilaminar ou bidimensional, eu já estou muito feliz. É uma estrutura extremamente complexa e depois eu vou falar um pouco sobre, óbvio, a reengenharia, a engenharia de pele nesse âmbito e algumas coisas que a gente está tentando, assim, ainda nos primórdios fazer. Mas, enfim, de curativos biológicos, o que a gente acaba usando, o que a gente acaba hoje, assim, usando demais de curativos biológicos? Antes de mais nada, claro, o que é um curativo biológico? Um curativo biológico o primeiro começa, claro, a gente começa com termos, assim, se vocês forem lendo literatura, curativo, em inglês o pessoal chama de dressings, né? E na verdade dressing não é uma tradução meio ruim para curativo, porque vocês vão ver, começa na conceptualização das coisas. Dressing, claro, seria vestir, né? Não é, e curativo seria todo um processo de tratamento de uma lesão, né? Então, a gente costuma usar curativo como sinônimo de coberturas, né? Quer dizer, como sinônimo dos produtos que a gente está colocando numa lesão, mas curativo, na verdade, até seria todo o processo. Mas, enfim, a gente vai usar o termo corriqueiro, que é em relação à cobertura de uma lesão. Então, o que seriam curativos biológicos? O curativo biológico, claro, é óbvio, é algo que vem, que não foi sintetizado, que vem biológico. Pode ser
alguma coisa processada em laboratório, purificada, e a gente tem, o pessoal até perguntou muito sobre os curativos de colágeno com associações, sobre também as matrizes dérmicas, que são, de certa forma, tipos de curativos biológicos, são aquelas matrizes feitas derivadas do porco, derivadas do boi, e algumas até derivadas de humanos, como é o caso que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos. Mas, enfim, o que hoje a gente usa mais de curativo biológico é algo que a gente não chama de curativo aqui no Brasil, que é o haloenxerto, né? O termo, então, voltando aos conceitos, isso é outra ressalva que eu faço muito para quem for ler, e aliás, pelas perguntas aqui, o pessoal tá se puxando nessa quarentena, e eu fiquei muito feliz mesmo de ver que tem gente que tá lendo sobre isso. Então, cuidem bem, quando compararem artigos também, a questão de conceitualização. Por exemplo, questão do haloenxerto. O que seria, então, teoricamente, um haloenxerto? Um haloenxerto seria algo de um doador e de um receptor da mesma espécie, mas não são o mesmo indivíduo, porque se fosse o mesmo indivíduo, seria um autoenxerto. E o que seria, então, nesse conceito, o xenoenxerto? A famosa tilápia, que o pessoal perguntou também. Quer dizer, a tilápia é o que? Quando um doador, ele é diferente da espécie do receptor. A gente já tem, como uso corriqueiro, e se usa principalmente em outros países, a questão da pele suína, como o xenoenxerto. Aqui no Brasil, a tilápia, só para fazer um parênteses para vocês, ainda está em estudo, ela não é liberada para uso clínico corriqueiro, ela tem muitos braços de pesquisa, o Edmar Maciel e o Marcelo lá do Ceará e de Pernambuco, fazem muitos trabalhos sobre isso, ganham prêmios e prêmios internacionais nesse sentido, mas ela ainda não está liberada para uso clínico. Mas ela nada mais é do que um xenoenxerto, e nesse caso aqui ela é igual ou de uso semelhante ao nosso haloenxerto do cadáver, do cadavérico, que é aquela coisa maravilhosa que vocês, como especialmente o pessoal aqui da Liga da Santa Casa, conhece, que é processado aqui no banco de pele do Hospital Dom Vicente Scherer. Falando um pouco do banco de pele, eu não posso deixar de citar, isso aqui é só por curiosidade, a área interna do banco. E todo banco de pele, não só o banco de pele nosso, de pele humana, né? E na verdade ele se chama banco de tecidos, o Dr. Roberto Schein, quando criou, já criou com essa intenção de transformar isso não só em algo de processamento e distribuição de pele, mas sim em algo já pensando toda essa questão da medicina regenerativa. Isso a gente está falando foi criado em 2005, então, vocês imaginam, ele já tinha essa ideia antes, e eu digo para vocês, eu fui aluno dele em 1994, e ele tem um livro até muito interessante chamado Introdução à Microcirurgia, e nesse livro, no prefácio desse livro, ele comenta sobre isso. Esse livro é de 1993, e até me arrepio até hoje quando eu falo sobre isso, porque a última frase do prefácio diz assim, ó, Oxalá estejamos vivos para ver tal maravilha, sabe? Infelizmente ele não está mais assim entre nós em pessoa. Mas enfim, o banco ele faz parte dos bancos sociais da Fiergs. Eu lembro a vocês, hoje se fala muito do banco de alimentos, especialmente nessa época de pandemia, e o nosso banco de pele ele é um desses bancos da Fiergs. Que o nosso grande mestre, o Dr. Roberto Schein, a quem eu devo muito dos conhecimentos e do estímulo por hoje ter feito essa linha da cirurgia plástica. E aqui, claro, meu grande amigo Eduardo, que hoje continua o trabalho do pai, e as gurias do banco, a Aline, a Luana e a Suiane. Mas, enfim, antes de mais nada, e por que eu estou trazendo esses conceitos para a gente depois tentar, eu quero que vocês, e aquilo que eu falei para vocês, esse estudo para essa aula, me rememorou uma coisa, a gente às vezes não pode esquecer de onde vêm as coisas para a gente poder seguir adiante. O passado ele é tão importante quanto o presente e o futuro. O Dr. Roberto começou a tirar a pele das cirurgias plásticas estéticas. Claro, hoje não se usa mais a pele das cirurgias plásticas estéticas, porém a gente tem usado o lipoaspirado das cirurgias plásticas estéticas para fins de pesquisa. Então, uma ideia dele, no caso, que era usada para o haloenxerto de pele, hoje está sendo usada para a coleta das células das ADSCs, enfim, que eu vou falar um pouco mais tarde. Mas só para me lembrar para vocês, hoje não se usa hoje se usa doador cadavérico mesmo. Isso aqui são fotos do processo de ser retirado, se tiram finas lâminas, né? Então é um enxerto de pele parcial. Se capta só paciente de morte encefálica, é claro, né? Não se capta mais de vivos. É interessante notar que os locais de captação variam entre os sexos.
não se capta na perna de mulheres para evitar quaisquer dissabores nos ritos fúnebres. E essa foto eu gosto muito de mostrar, e é uma foto assim, para desmistificar uma coisa que todo mundo acha que quando a gente vai tirar a pele, deixa só um esqueleto. Pelo contrário, nem sangra, porque o paciente não tem nem mais circulação. Então, isso não atrapalha, isso não vai atrapalhar todo o funeral, até porque, me perdoem, não é uma piada, mas eu nunca vi ninguém ser enterrado nu, pelado, né? Então, isso não vai atrapalhar, mas mesmo assim não se retira de face, não se retira de outras estruturas que porventura possam aparecer no ritual. Parênteses, amigo, nessa época de Covid, a gente infelizmente está com as captações muito restritas por questão de preservação da equipe e também porque não se pode, está proibida a retirada de pele de pacientes coronavírus positivos. E aí, assim, enfim, eu não vou impor isso aqui, mas só para dizer que tem 4 fases basicamente. No processamento a gente faz isso numa capela de fluxo laminar. Para quê? Para que depois de armazenado, depois de testado microbiologicamente, ele fique disponibilizado de forma estéril. Então essa pele do halo enxerto de pele, ela vai, assim como também a da tilápia, ela vai de forma estéril. No caso, a gente usa o glicerol para fazer essa preservação. E no caso do halo enxerto da tilápia, ela ainda tem que ser irradiada, não só glicerolada nesse sentido. Mas enfim, é muita coisa, não vou me deter nesse sentido. Tem tudo no manual do Dr. Nível Steff, nosso grande colega aí da Santa Casa também, que fez a tese dele baseada nesse manual para implantação do banco de pele no Brasil, porque algo que é muito interessante, o país é carente de bancos de pele. A Santa Casa doa para praticamente todo o país. Nós temos bancos em Curitiba, temos bancos no Rio de Janeiro, temos bancos de pele em São Paulo, mas eles são insuficientes considerando o potencial de doação e o potencial que a gente poderia ter dessas peles. Uma coisa interessante de todo o enxerto, começou isso tudo lá com as ovelhinhas lá no Barônio, e aí o pessoal passou por uma fase que ficou descrente, e isso é interessante porque eu estou falando da pele, mas isso se aplica também à gordura, se vocês forem estudar mais a fundo. Mas no caso da pele, a pele mesmo sendo um enxerto temporário, o enxerto, eu diria assim, todos os enxertos que não são ou que não são das células do próprio paciente, eles são temporários. Em algum momento o corpo vai mandar longe. Então, no caso do alto enxerto de pele de cadáver, e tanto do enxerto da tilápia, ou do enxerto do porco, de rã, como o Dr. Nelson Piccolo usava uma época em Goiânia, eles são temporários. Mas só que nesse tempo que eles estão na ferida, é isso que o Beckman em 38 mostrou, que assim, que temporariamente isso estava cicatrizado e livre de uma área. Esse trabalho é muito jóia, se vocês puderem ver, e tem ali bem embaixo que ele é o que? Ele pegou e tirou dos pais de 2 crianças 60% e 80% da superfície corporal queimada e conseguiu salvar essas crianças, sabe? Então foi um troço muito legal. E aí, assim, isso aí progride, né? Com desenvolvimento de refrigeradores e tal, e com técnica que chega nas 2 técnicas que a gente usa mais para tecidos biológicos hoje, que é a criopreservação, que é a preservação do nitrogênio a menos 80, e a preservação em glicerol, que é a preservação mais barata, que é a que a gente usa hoje no banco de tecidos ali da Santa Casa. De novo, aquela fotinha que eu gosto muito. E aí vem os poréns e vem o que a gente tem que cuidar. Por isso que eu falei, você lembra que eu disse que não é um enxerto, é um curativo biológico. Por quê? Porque com o glicerol 85% a gente detona quaisquer células. Não só vírus, bactérias, inclusive ela é efetiva contra coronavírus também, mas a gente acaba detonando as células viáveis daquele enxerto, digamos assim. Então, óbvio que aquilo ali não vai integrar, ele vai ser povoado, o arcabouço que fica, que nem tem uma pergunta, o que é scaffold, né? O scaffold, na verdade, é um arcabouço, quer dizer, é um substrato, é como se fosse o alicerce de uma construção. Então a gente, na verdade, manda isso aí. Claro, existem células lá, as células estão, mas elas não estão viáveis. E o fato de existirem células lá faz com que haja, obviamente, um processo imunológico nesse halo enxerto. Isso foi demonstrado até um trabalho de 2018 no Burns, que os caras mostram que assim como o sangue, por isso que eles não estão indicando doação de sangue para qualquer um, o receptor ele desenvolve uma imunidade tardia ao doador do halo enxerto. Então isso teoricamente restringiria as opções
daquele receptor depois por um órgão, por alguma coisa assim. Então, claro, óbvio que é muito azar o cara precisar de um halo enxerto e precisar depois de um órgão, mas enfim, é um fato a considerar. Não chega a ser hoje clinicamente relevante, mas é uma constatação interessante. Quer dizer que então aquela célula está lá, ela desenvolve imunidade, mas ela não presta como célula viva. E aí, claro, enfim, guardem bem essa informação que vai ser importante depois na nossa discussão. O jeito que eu mostrei para vocês, como vem para mim no HPS, e ele vem, quando a gente reconstitui ele fica exatamente assim, a propriedade dele é igual à pele do autoenxerto. Para vocês terem uma noção, o de cima é um autoenxerto e o de baixo é um halo. E eles, vocês vão dizer, a cor está diferente. Óbvio, porque a cor do doador é diferente da cor do receptor. Mas a propriedade elástica, vocês podem ver que a derme, ela está se curvando sobre a derme. Então, todas essas propriedades físicas dele são muito semelhantes ao autoenxerto do próprio paciente. Um outro curativo biológico que a gente usa muito, que eu quero falar um pouco para vocês, que é a membrana miniótica. A gente usou muito, desculpa, a gente está tentando usar e eu sou suspeito para falar porque eu sou o maior fã desse troço. E acho assim, a palavra que eu uso é um desperdício, porque isso para mim modificaria muito o custo, não só em sistema público de saúde, mas sistema privado, modificaria muita evolução de lesão, eu sou muito fã. E o que é a membrana miniótica, para quem não sabe? A membrana é uma das membranas fetais. A gente tem duas, a gente tem o córion, né, que é aquela membrana que está do lado materno, e o âmnion. E o âmnion vem do blastoderma, quer dizer, o âmnion ele é um epitélio colunar simples e ele acaba vindo do feto, então ele é produzido pelas células do feto, também é o que está em contato com o líquido amniótico e, obviamente, em contato com o bebê. E aí é interessante esse tipo de anatomia, né, do âmnion, ele vem primeiro com o ectoderma fetal, o epitélio é cúbico simples, tem uma membrana basal e uma camada esponjosa. Guardem bem isso aí, eu espero um dia encontrar qualquer um de vocês ainda falando que, olha aqui, ó, porque essa qualidade, essa característica de ter um epitélio cúbico simples faz com que hoje comece a se explorar a membrana amniótica também como um arcabouço, como um scaffold para células tronco. E eu acho que assim, ainda a gente está muito engatinhando nesse sentido, mas o Brasil, ao contrário dos outros países, o Brasil como a doação de órgãos nossa aqui, ela é free, ela é grátis, a pessoa doa o órgão e, portanto, eu não posso cobrar pelo órgão. Vocês vão dizer, Pablo, mas o sangue é cobrado. Não, é cobrado a embalagem do sangue. O sangue mesmo dentro, ele não é cobrado. Então, a gente teria, na verdade, um potencial enorme com a liberação dessas membranas, não só de pesquisa, mas justamente naquela história de ser translacional, de conseguir fazer coisas que a gente possa colocar na prática muito rápido. E, especialmente no que tange a cultivo celular, a essa manipulação celular com células pluripotentes ou células multipotentes, a membrana amniótica, para mim, é um dos tecidos que muito promissores nesse sentido. Mas, enfim, eu vou seguir adiante, senão eu começo a chorar de emoção até pela membrana. Mas, enfim, ao contrário do córion, o córion não é assim. O córion é mais espesso e o córion é um epitélio estratificado. E aí, o que acontece? O córion a gente também usa em feridas, mas muito menos que a membrana. Um outro detalhezinho, se vocês forem ver publicações americanas, por exemplo, a membrana lá ela é vendida, ela é processada e ela é vendida. E aí esse processamento influencia, porque uma coisa é tu colocar uma membrana in natura, uma membrana retirada de um feto, durante o momento do parto e colocada lá, e outra coisa é uma membrana, óbvio, processada em glicerol ou criopreservada. Para fins de disponibilidade, a gente provavelmente, quando for liberado no Brasil, a gente vai acabar distribuindo ela glicerolada. Por quê? Pelo simples e bom amigo fato da questão da contaminação horizontal. E isso também teve uma pergunta sobre riscos, né, dos curativos biológicos, e o maior risco de um curativo biológico é essa contaminação horizontal. Hoje a gente presta muito mais atenção nisso aí, por causa do coronavírus, mas desde o passado começou a se usar isso, a gente pensa nisso. Claro, como é que se capta uma membrana amniótica? O protocolo hoje, isso é bem estabelecido, mesmo ela não estando liberada para eu usar lá no HPS. Mas se capta apenas de cesárea, para evitar contaminação no canal de parto,
mulheres com pré-natal bem feitinho e bem documentado, e mesmo assim se passa em glicerol, se faz o mesmo processamento da pele, para quê? Para garantir que quando ela estiver lá naquele freezer que eu mostrei para vocês, pronta para ser distribuída, ela seja estéril, ela não tenha consigo nenhum patógeno oportunista. Mesmo desse jeito, ela ainda é muito útil e por isso que eu sou tão fã dela. Mas enfim, vamos lá. Isso aqui é uma foto que eu estou mostrando hoje para vocês. Ela é uma foto muito... Vocês vão, obviamente, vocês vão se deparar com ela ainda, mas com fotos semelhantes, essa aqui nós tiramos há 2 semanas lá no banco de pele e é uma foto que eu não havia mostrado em nenhum lugar antes. Isso aqui é uma membrana recém-tirada, recém-captada de um parto. Ela está limpinha, vocês podem ver aquela bacia lá atrás, ela vem suja de sangue, óbvio, o parto é aquela sangueira. E ela é separada do córeo, ela fica nesse estado translúcido, assim, ela é além de tudo muito bonita, muito legal. Ela é usada desde 1910, o pessoal da oftalmologia usa muito mais do que nós. E, enfim, ela tem vários usos, a reconstrução de cavidade oral, bexiga, vagina, tímpano. Quem está vendo isso está se lembrando também, mesmo a própria tilápia, o pessoal tem usado hoje para reconstrução vaginal, tem um trabalho muito premiado do Edmar sobre isso também. Mas, enfim, como eu falei para vocês, não é um enxerto, né, porque a gente não tem conexões vasculares, é um curativo biológico. Só que ela é muito interessante porque ela tem muitas propriedades. E uma dessas propriedades que o enxerto da pele não tem, o da tilápia também não tem, é a propriedade bacteriostática. Porque ela acaba, isso é um trabalho até de 79, isso aí, ele acaba vendo que ela, por competitividade, ela acaba sendo bacteriostática no leito da lesão. Então, ela de certa forma ela não chega a ser bactericida, mas ela consegue dar uma freada em todo aquele processo de colônia e de infecção da lesão. Ela se desintegra rapidamente nas lesões que estão infectadas de espessura total, só que, como eu disse, ela é muito disponível, então a gente pode aplicar de 48 em 48 horas. E como ela não dói, ela pode ser aplicada muitas vezes à beira do leito. Nada de baixíssima imunogenicidade, isso é claro, é um milagre, né? É um milagre pelo qual a mãe não rejeita o feto, e isso aí nos ajuda muito também na questão dos nossos curativos. Como eu disse para vocês, hoje não se pode usar in natura, irradiada o processo é muito caro, então por isso que a gente procura preservado em glicerol ou criopreservada, que nem a membrana distribuída pela Argentina. Essa aqui é uma membrana que a gente ganhou de doação por causa do advento da tragédia do Boate Kiss. Nós ganhamos, aliás, muitos centímetros quadrados de doação do Hospital Garrahan de Buenos Aires e do Banco de Tecidos do Uruguai. Eu faço sempre, em todas as apresentações, meu agradecimento público a eles. E vejam no filme ali como ela fica maleável, ela é extremamente fácil de aplicar, ela até escorrega nas mãos da gente, mas depois eu vou mostrar um filme da aplicação dela. Essa aqui é a membrana preservada em glicerol, que também com características muito semelhantes à membrana criopreservada. Bom, a gente não precisa nem costurar, e eu diria assim, em lesões de fáscia de eixo aberta, e nas outras a gente acaba botando qualquer outra cobertura. Eu vou, assim, mais uns conceitos só, e depois eu quero passar para as perguntas, mas assim, os dos curativos biológicos. Uma coisa importante quando a gente fala em curativo biológico, e a gente hoje está se associando muito à famosa cultura celular. Os conceitos eu não vou me pormenorizar, mas cultura primária, cultura secundária e a liagem celular contínua, que elas são as células imortais, aquelas células da Henrietta Lacks lá, e eu trago aqui a minha homenagem a ela, deixo a curiosidade para vocês procurarem mais sobre isso aí. A questão que se fala muito, as células tronco, e eu trago aqui, cara, aqui é uma confusão, um saco de gatos, porque, que eu disse para vocês, não só pela questão conceitual, porque é algo que são conceitos que às vezes se redefinem, mas também às vezes até por uma questão oportunista de marketing. O pessoal diz, estou fazendo um transplante de células tronco, quando na verdade não está. Então o que seria na verdade uma célula tronco? A gente tem o quê? A gente tem as células totipotentes, e essas células são o quê? Toti quer dizer tudo. Então uma célula tronco totipotente, ela pode virtualmente formar qualquer tecido, desde os tecidos do feto até os anexos, incluindo a placenta, incluindo a membrana amniótica, incluindo o córeo, etc., como vocês quiserem. Então, só que essa célula totipotente, ela só
estar presente até o 5º dia de vida, até o embrião virar a velha e boa amiga mórula. Depois disso, a gente só vai encontrar as células pluripotentes nesse embrião e depois, nas células adultas, a gente vai encontrar um outro tipo de linhagem que eu vou falar para vocês. Mas, enfim, por que tu chama célula tronco? Porque ela tem que ter uma capacidade de se dividir e se diferenciar em distintos tipos celulares. Quer dizer, ela é uma célula que, na verdade, ela não é diferenciada, ela é uma célula indiferenciada. E aí, como eu disse para vocês, as totipotentes, as pluri, né? Então, as pluri, claro, a capacidade é apenas de gerar células dos folhetos, mas lembrem sempre, eu digo para vocês, o livro que eu mais leio hoje é o nosso amigo Langman de Embriologia Médica. E aí vem a importância de se entender da onde vem cada tecido, se vem do ectoderma, do mesoderma ou do endoderma. No caso das pluripotentes, ela forma qualquer um dessas linhagens. E a gente tem mais modernamente hoje, na verdade isso foi prêmio Nobel em 2012, uma pesquisa foi publicada em 2006 e 2007 por um grupo de japoneses, que são as iPSCs, que é as células tronco pluripotentes induzidas. O que é isso? Isso é fantástico, isso para mim é algo muito interessante, muito promissor, que é o quê? Consiste em tu pegar uma célula já diferenciada e através da aplicação de fatores, tu fazê-la regredir a um estado de pluripotência. E aí, através daí pegar essa célula pluripotente, aí sim, com ela formar outros tecidos. Então, na teoria, eu poderia pegar uma célula já diferenciada da pele, por exemplo, torná-la uma célula pluripotente e com essa célula fazer, sei lá, fígado, fazer ilhota de Langerhans, fazer qualquer coisa que vocês pensem dentro do corpo humano. Não tem implicação ética maior, e isso é uma grande vantagem. Por quê? Porque uma coisa que eu esqueci de mencionar, acho que até está no próximo slide, é assim, uma célula pluripotente, sem ser a iPSC, eu vou conseguir só no embrião. E aí eu preciso matar o embrião, ou não deixar viver, se vocês preferirem o conceito, não deixar se desenvolver, e aí isso gera muito dilema ético, gera um estresse muito grande. Nesse tipo de célula aqui eu não tenho esse dilema. Eu tenho um outro pequeno dilema, que é o quê? Muitos desses marcadores às vezes são introduzidos através de vírus, através de sequenciamento genético. E em algumas situações esse sequenciamento pode alterar o genoma dessa célula. Então, claro, eu estou induzindo uma célula pluripotente, mas muitas vezes ela não vai ser 100% igual a uma célulazinha original de fábrica como era antes. Então, isso são coisas que ainda são conceitos muito novos, são pesquisas muito novas. Até hoje. Eu não sei o potencial de malignização, eu não sei o que esses fatores podem daqui a pouco causar lá na frente. Mas enfim, voltando a alguns outros tipos celulares, a gente tem as multi, só que daí eu fico restrito ao mesmo folheto, o ectoderma, endoderma ou mesoderma, as oligo, que se diferenciam poucos, e as uni, que só se diferenciam em um único tecido. Aquilo que eu falei para vocês, as questões éticas, e aí a gente vem para os dois tipos celulares que eu quero pormenorizar mais, e isso acho que a gente vai depois até responder alguma coisa sobre isso aí, que são as bone marrow stem cells, que são as da medula óssea, e as famosas células derivadas do tecido adiposo, que hoje estão muito em voga no nosso meio. Tem N mil nomes, vou encontrar com todos esses nomes aí que eu coloquei aí em cima, tá? Por que elas são tão famosas, por que elas são tão badaladas hoje? Porque, cara, tu consegue tirar através do procedimento de lipoaspiração, que é algo muito simples, algo muito fácil de fazer. A gente consegue diferenciá-la em diferentes linhagens, né? E o que se vê hoje, que ela não só ela serve para esse potencial de ser uma célula tronco, mas ela também tem um efeito parácrino. O que quer dizer isso? Essa célula consegue sinalizar no leito da ferida algumas situações, e até tinha uma pergunta sobre isso aí, como é que ela agia, né? Então, essa sinalização acaba fazendo com que a gente tenha uma cicatrização melhor, com que se diminua a taxa de reabsorção dos próprios tecidos, dos enxertos gordurosos em si. Tanto é que hoje tem um enxerto famoso que é o CAL, que é o Cell Assisted Lipofilling, que é o que tu pegar e botar gordura e dar um boost nessa gordura com a SCs ou com a DSCs, como vocês preferirem, e isso diminui muito a absorção desse enxerto. Tem aí o DOI de 2 artigos bem interessantes ali embaixo se vocês quiserem ver.
Aí o que a gente vê, estudando mais um pouco essa célulazinha amiga aí? Ela tem vários fatores de crescimento, vascular endothelial growth factor, o de hepatócito, o tumoral. E aí, o que é, para mim, uma coisa muito curiosa? Essa célula, ela, digamos assim, ela se enlouquece no ambiente hipóxico. Então, um ambiente que teoricamente seria muito ruim para a gente ter uma proliferação celular, que seria a hipóxia, que é o que eu como cirurgião plástico mais odeio, perder, por exemplo, um retalho por falta de perfusão. Essa célulazinha, ela consegue liberar 5 vezes mais VEGF, perdão, e isso aí acaba fazendo uma angiogênese muito punk. Tanto é que tem uns trabalhos muito legais que o pessoal produz isquemia em cobaias, no retalho, e acaba aplicando essas células sobre aquele retalho isquêmico e se vê nitidamente, significativamente, que esses retalhos eles acabam sobrevivendo muito mais do que se eles não tivessem essa aplicação. Então, é algo interessante. Outra coisa, a questão das citoquinas e a redução das apoptoses celulares. E, além de tudo isso, teve uma outra pergunta muito legal, muito interessante, que é a questão da pele irradiada. E aí vem, claro, isso a gente usa, não digo com alguma frequência, mas se usa para melhorar a pele irradiada, mas o potencial dela talvez não seja só para a pele irradiada, mas sim para toda aquela zona peri-irradiação. Claro, a questão é que vocês podem me levantar, Pablo, mas aí eu vou ter tumor ali, porque eu estou irradiando um tumor. Isso é algo que ainda precisa ser bem estabelecido e bem estudado e bem definido, porque, claro, eu estou colocando uma célula que vai estimular a proliferação celular. E no caso de um tumor, é o que eu menos quero que prolifere um tumor perto dessa célula. Como é que se obtém? Isso é uma técnica do nosso caro Sidney Coleman. É a técnica hoje é considerada praticamente estándar para se obter. Não é simplesmente pegar, tocar uma cânula 5 lá e aspirar 10 litros de gordura da pessoa que não vai dar certo. Ela tem toda uma técnica. Essa técnica também inclui centrifugação e inclui toda a separação dessas camadas para daí sim se obter a fração vascular estromal, que é onde vai estar aquelas células derivadas de hipófises. E por que eu falo isso? Porque aí vem aquela história comercial. Simplesmente eu lipoaspirar, eu deixar numa seringuinha e eu colocar de volta, não quer dizer que eu estou fazendo um enxerto de células-tronco. Eu estou fazendo um enxerto de gordura, lá no meio do caminho, óbvio, vai ter uma quantidade de células-tronco, mas é muito diferente de eu levar todo esse seringal aí para um laboratório, diluir com colagenase, diluir com outros reagentes, separar e aí trazer do laboratório e aplicar num paciente. Então, cuidem muito isso aí, cuidem essas definições que eu falei para vocês. Eu encerro aqui esses conceitos agora e quero até comentar, vou ver se eu consigo colocar o meu rosto de novo aí para falar com vocês. Mas assim, esse desenho do Dr. Roberto Schein, esse é um desenho deixa eu ver se eu tenho o zoom dele aqui, ó. Esse desenho ele fez, olha aqui, ó, 21 de junho de 2007, esse troço, aos 14h35. Ele estava lá na Fiergs, que é a Federação das Indústrias aqui do estado do Rio Grande do Sul, para quem não é daqui, não é gaúcho, e tentando explicar para o pessoal o que ele queria com o banco de tecidos. Eu, sinceramente, eu já olhei esse troço umas 10 mil vezes e eu ainda não consegui entender qual era a ideia que passava na cabeça dele. A gente lê ali, claro, espermátide, ali embaixo, célula-tronco, e aí ele colocando essa célula como doação para 2 indivíduos, e aí tem uma numeração lá, então assim, mas para vocês verem a visão, e a gente infelizmente perdeu essa grande luz aí, mas vamos ver se a gente consegue ir atrás. O que é interessante é esse conceito dessas células, assim, hoje com o tecido adipositário a gente tem muito mais acesso, e eu acho que eu vou dizer para vocês, é algo que nos estimula a estudar e a se renovar cada vez mais. Bom, eu vou parar um pouco os casos clínicos aqui, deixa eu só dar um ESC aqui, que imbecil, sabe? Aqui. Isso é muito mais fácil quando a gente faz ao vivo. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar para vocês aqui. Eu vou só estopar um pouco o meu sharing aqui. Vamos ver se eu consigo voltar a minha tela, ao meu vídeo. Eu não sei aí, Alberto, se eu consigo voltar para o meu vídeo aí. Como é que a gente pode, se vocês estão me vendo? E aí? Sim, doutor Flávio, vemos a sua tela pausada. Tá certo. Tu consegue me botar em full aí para a gente poder discutir um pouco sobre as questões?
Deixa eu ver se eu consigo. Quer dizer, eu que deveria conseguir. Eu vou dar um stop no sharing, tá? Tá. Vamos ver se eu consigo botar. Parei o screen sharing, tá? Isso. Agora ele está com aquela bola maravilhosa do Mac, assim, que diz que algo está dando errado no computador. Tá pensando. Tá pensando. Pensa demais até. Bom, vamos ver. Eu não sei se vocês estão me vendo. Tá ok Sim, agora? nós vemos. Alô? Tá. Eu só não consegui me botar em full aqui. Deixa eu ver se eu consigo me botar. Eu consigo me botar em tela cheia. Não sei se vocês vão conseguir. Também não perdem nada, mas enfim, falta muito enxerto de gordura aqui para ficar bem. Mas aí assim, o que eu tinha. Eu até, olha, eu tenho cola, tá certo? Quem não cola não sai da escola, ainda mais a medicina. E então eu tinha separado, claro, são muitas questões e fora de brincadeira, pai, eu achei muito interessante algumas aqui. E o que eu vou pegar, não sei, eu vou comentando alguma coisa assim, tu vai por favor, vai me interrompendo, enfim, pra gente tornar isso aqui um pouco mais dinâmico e menos chato aí, tá Tá certo? bem. Eu envio as Tá perguntas bom? que fizeram no chat durante, depois, quando o senhor quiser. Ah, tem 78 aqui, que do caramba, bah, gostei, deixa eu ver elas aqui, ó. Onde é que tá aqui, ó, deixa eu ver, tu tens aqui, deixa eu ver uma coisa que eu vou começar do começo aqui, então. Eu vou pegar essas perguntas aqui, espero que eu tenha... Milena, eu ativei o áudio, não, isso aqui não é uma pergunta, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, ou é só meu aparelho, também não, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó, ai, cadê aqui? Não tem pergunta, doutor Pablo, não tem pergunta. Não tem, tá. Ah, tá te vendo por ti pelo WhatsApp, então vou responder essas aqui mesmo, aqui, ó. Então tá aqui, eu tenho o Vermelho Alberto, deve ser tu, provavelmente, essas aqui, né? Isso, eu mesmo. Então tá. Tu colocaste uma coisa interessante aqui, ó, dentro das tuas perguntas aqui, né? Aqui é dos riscos da saúde, que nem eu falei para vocês, da questão da transmissão horizontal, né? Que nem eu disse, então por isso que tem que ter esse cuidado no preparo do material, e por isso também que não é assim de pegar uma membrana, de pegar qualquer coisa biológica e colocar num paciente. A gente tem que estar ciente que isso exige uma responsabilidade técnica. E esse também é a razão pela qual, quando tu pegas produtos, principalmente de fora, esses produtos não são tão baratinhos que nem eles são para nós. Porque como eles são muito processados e a responsabilidade técnica ela é mais exigida, acaba que o custo, obviamente, fica maior, né? Pode ser utilizado, Alberto, em qualquer tipo de pele, tá? E pode ser utilizado, óbvio, em todas as regiões do corpo. Ressalvas. E isso eu falei com o Edmar até sobre a tilápia. Cara, vocês já devem ter visto, eu acabei não botando foto aqui de como fica o enxerto de tilápia. Parece um lagarto na pessoa, assim. É divertido para mostrar para os amigos em festa, mas imagine isso aí numa face, né? Excelente em face, o Edmar já usou, eu já acabei usando também, mas assim, é um aspecto meio antissocial no primeiro momento, porque fica meio grotesco, mas não marca mais. A membrana, por outro lado, como ela é translúcida, a gente consegue colocá-la sem deformar, sem ficar algo tão grotesco, mas são usos diferentes que depois eu vou comentar um pouco. Aí, assim, tu colocar assim, quais os maiores impasses até para o uso de células-tronco na cirurgia plástica, né? Eu digo assim, os maiores impasses hoje são ainda a dificuldade que a gente tem de sistematizar algumas coisas. Porque quando tu usa células-tronco, e eu digo de verdade, tá? Não só ali aquele fake news ali de pegar e dar um chup-chups ali e tocar em alguém, invariavelmente eu acabo tendo que fazer um certo processamento laboratorial disso aí. E tudo que tu tira do centro cirúrgico, toca no laboratório e põe de volta no centro cirúrgico, tu tem que ter uma segurança biológica muito grande. Então, por que eu falo isso? Porque uma das linhas que a gente tem é usar, por exemplo, a membrana amniótica fresca do próprio paciente para corrigir alguns defeitos congênitos desse mesmo paciente. Eu não posso pegar essa membrana e levar para o laboratório. Eu levo ela junto com o paciente até a sala cirúrgica onde eu vou operar esse pequeno ser. E eu tenho que meio que quase não separar os dois assim. Isso é permitido. Agora, no momento que eu tirei, eu fiz qualquer processamento disso aí, eu já tenho que ter protocolo atestando a biossegurança desse material. Isso é muito rígido, isso aí a Anvisa enche o saco pra caramba e tem que encher. Isso não dá pra se negligenciar, né? E aí, assim, tu quando coloca uma coisa, mamoplastia com células-tronco, ela é possível, cara. Eu vou te dizer assim, tu perguntaste se apresenta uns bons resultados, eu não consigo te responder isso ainda.
Porque Sim. eu, particularmente, não fiz, e são casos anedóticos ainda. O pessoal ainda fez casos anedóticos. Claro, os volumes que tu consegue com lipoaspirado, e eu digo assim, eu consigo, óbvio, pegar 3 litros de lipoaspirado facilmente. Só que, claro, se eu puser só um lipoaspirado, eu vou dizer, eu não estou botando células tronco, eu estou botando enxerto de gordura, isso é diferente. E aí tu vem toda aquela absorção errática do enxerto. Na teoria, se eu colocar uma mamoplastia com células tronco, eu diria não só com células tronco, mas eu diria aquilo que eu falei para ti da lipoaspirado enriquecido com células tronco, que é o CAL, que o pessoal chama. Para diminuir a absorção. Aquilo ali sim fica mais factível de fazer. Tem colegas de São Paulo até que fazem já isso aí. E a gente brincava até que teoricamente, se ela reproduz, se tu botar algum fatorzinho antes de uma festa, até dá para dar uma ajeitada no volume, assim, pré algum evento. Mas ela é possível sim, é uma coisa interessante, mas só que eu ainda não consigo te dizer se apresenta bons resultados, porque são muito poucos casos, assim, e são mais case reports, assim, não é uma coisa standardizada nesse sentido, né? Sim, sim. E aí tu me perguntou também uma outra coisa, se as células tronco elas eram um bom aliado na cirurgia reparativa e reconstrutora. Óbvio que sim, aquilo que eu falei para ti da questão dos enxertos, do retalho, perdão, da questão de se colocar as células. E aí vem uma outra coisa, por que eu coloquei aqueles conceitos para vocês, por que a gente invadindo um monte de outras perguntas também, porque senão eu nem contei quantas são, mas depois eu até conto. Mas eu invadindo um pouco, tentando responder assim num pool. Eu vejo isso, e eu acho que cada vez mais, é que nem, eu faço uma comparação, é que nem notas musicais. O que é uma música, na verdade, cara? Uma música é uma associação de notas musicais, se for ser frio e calculista, assim. Só que, claro, é uma associação, 7 notas ali, em diferentes oitavos, mas o que faz uma música ser diferente de outra música, e uma música ser tão única e tão original, muitas vezes? É como tu combina essas notas, não só em termos de sequenciamento, mas em termos de tempo e em termos de momento também, e respeitando, porque eu vou fazer essa analogia, porque, claro, não há som sem haver silêncio, então, quer dizer, a gente tem que ter esse balanço também. E eu vejo isso aí perfeito para a questão da terapia celular e a questão desses curativos novos de hoje. Eu vejo que as nossas notas musicais, elas estão mais ou menos, eu não diria todas, né? A gente não descobriu todas as oitavas aqui, mas a gente descobriu a maioria dessas oitavas. Então, quais são elas? Os enxertos, por exemplo, os haloenxertos, não só a membrana, mas o enxerto de pele, os dois são curativos biológicos halo, na verdade, por definição. Os tiano da vida, tilápia, porco, etc, etc. Curativos de colágeno, que são mais sintéticos, as próprias matrizes dérmicas. E, associado a isso, as outras notinhas são as questões das ADSCs, daqui a pouco das IPSCs ali, das suas linhagens. Então eu acho que o que a gente falta aqui é a gente ter uma luz de Mozart assim e conseguir combinar isso para que isso aí seja um hit, sabe? Então eu acho que as nossas notas estão quase todas aí. Agora o que vai nos diferenciar aqui vai ser essa combinação, e óbvio, isso passa por uma questão econômica também. E eu não mencionei, mas assim, o que torna a membrana também muito interessante? O custo de processamento de uma membrana, ela não chega a R$1 por centímetro quadrado, tá? O custo do processamento de uma membrana é muito fácil de obter. O paciente, não só do ponto de vista psicológico, cara, uma mulher, ela doa com muita alegria a membrana amniótica. Eu participei das 2 semanas atrás, quando a gente foi captar. Cara, ela fica feliz de estar doando a membrana amniótica. Ela está num momento do caramba, assim, tá chegando um filho, sabe? É um troço, meu Deus, só indescritível. Aproveita amanhã, hashtag Dia dos Namorados, mas assim, o que acontece? Então é muito muito melhor, muito mais fácil de obter, não só porque por esse consentimento, do que o doador cadavérico. Cara, para tu convencer a família do doador cadavérico que tu vai tirar pele, para até tu dar essa ideia. E isso, cara, tem que dar os parabéns pro pessoal das Opus ali, porque tem que abordar com muito jeito, porque senão vai pensar, os caras vão dizer, pô, mas o cara morreu, e vem aqui um chato querer arrancar pedaços, sabe? Então, é muito ruim nesse sentido. Então, a disponibilidade dela é muito grande, e o processamento, ele
ele acaba sendo mais barato por causa de consegue processar mais em lote do que processar em pele. Então, essa é uma das grandes vantagens. Tinha uma pergunta dessas aí sobre curativo de colágeno e versus outros curativos biológicos. Que nem eu falei, isso é peculiaridade nossa do Brasil. Esse fato de nós termos doação de órgãos torna esses produtos muito mais baratos, muito mais competitivos em relação aos produtos sintéticos. Algo que, isso eu não posso oficialmente afirmar, eu seria leviano, mas mas é algo que eu, assim, vamos dizer que talvez, quem sabe, para não ser criminoso aqui, entre na conta ou entre no mistério da fé de porque ainda com toda a evidência científica que a gente tem, com toda a experiência América Latina que se tem de membrana amniótica, a gente ainda não consegue ter isso disponível ou aprovado para uso corriqueiro aqui no Brasil. Isso, que nem eu falei para vocês, isso vai gerar um impacto muito grande em questão de saúde, em questão de o que eu vou usar no curativo. Eu digo uma coisa idiota, como por exemplo assim, um motoqueiro amigo que chega raladaço no HPS Porto Alegre, por exemplo. Cara, minha primeira opção vai ser o que? Dar uma limpada e pã, uma membrana amniótica em cima dele. Sabe, eu não vou, e daí só nessa brincadeira eu já economizei horrores de curativo sintético. Então, isso aí, claro, vai gerar um impacto muito grande. Mas o futuro, né, nos pertence e eu quero ver o que isso vai gerar. Deixa eu ver uma coisa aqui, o que é outra de... Parece que... Tem umas perguntas no chat aqui, posso fazer? Beleza, claro que sim, pode fazer, por favor. Angela perguntou, a pele de quem faz abdominoplastia pode ser doada? Sim, e aquele... Sim e não, poder pode, mas não, hoje não se usa mais. Por que eu estou dizendo isso? Aquele primeiro slide que eu mostrei ali, dos primeiros do banco de pele, o Dr. Roberto começou tirando pele do abdômen. Por que hoje não se usa mais mesmo no abdômen pós-bariátrico? Aquele abdômen que a gente às vezes tira, cara, 10 quilos de pele mais gordura daquele abdômen. Porque o custo, a quantidade de pele que eu vou tirar de uma abdominoplastia versus o que eu preciso deslocar de pessoal, etc., não compensa para a quantidade de pele que eu vou tirar de um cadáver, por exemplo. Então as zonas doadoras no cadáver são muito mais vastas do que apenas de uma abdominoplastia. Por isso que a gente não utiliza para fins clínicos. A gente capta ainda e a gente utiliza para fins de pesquisa. E é muito interessante, é uma ótima fonte doadora, mas para fins clínicos a gente não utiliza. Tem vários colegas, assim, não só da medicina, mas da biomedicina, que tem linhas de pesquisa captando pele de abdômen e utilizando não só, e aí vem um bizu interessante, não só a pele, epiderme e derme, mas aquela gordura estromal, aquela gordura adiposa que fica logo abaixo da camada dérmica. E tentando estudar essa inter-relação, que essa inter-relação também é algo muito interessante. Fale agora. Sim. A Milena perguntou, um curativo proveniente da membrana amniótica, pelo que eu entendi, é absorvido pela pele e pode ser reaplicado, correto? Perfeito. Claro, vamos colocar assim, absorvido se eu colocar numa pele íntegra, aquilo vai secar e vai cair. E óbvio que eu não vou botar uma membrana, ou pelo menos vamos dizer assim, ó, por enquanto nunca estudei colocar uma membrana para fins cosméticos, uma pele normal, tipo como fazer uma máscara facial. Mas, ô Milena, daqui a pouco tá uma hashtag para um produto. Mas, assim, ela é reaplicada e ela se degrada em torno de 48 a 72 horas. O que vai me definir se eu vou reaplicar ou não? A profundidade e a espessura desse defeito. Quer dizer, se é um defeito de espessura parcial, eu vou mostrar depois até, se der tempo, um caso clínico a respeito disso aí. Se é um defeito de espessura parcial e eu apliquei essa membrana, muitas vezes uma aplicação ela é suficiente para encerrar o tratamento. Agora, se é um defeito de espessura total, óbvio que mais aplicações vão ser necessárias. Fala, meu cara. Perfeito. Tem outra da Milena aqui. A disponibilidade desse material é grande para ficar fazendo reaplicação até o tratamento da lesão? Aí que tá, para vocês terem uma noção, em termos de por mês, em Porto Alegre RS, tá? A gente tem mais ou menos 300 partos por mês, assim, mais ou menos. Se eu mesmo assim separar e ser mega criterioso nos critérios de inclusão, de doação dessa membrana,
eu vou ter, assim, para cada uma que eu tiro, para vocês terem uma noção, eu tenho em torno de 800 a 1000 centímetros quadrados de pele. 1000 centímetros, assim, não é 1 quilômetro, tá? Né? Mas, assim, ó, tu tem 800 a 1000 centímetros quadrados de pele. Isso é muita pele, perdão, de membrana. Isso dá para cobrir uma área muito grande. Então, o que acontece? Desse jeito a gente tem muita disponibilidade para ficar replicando, e mesmo assim, pelo custo dela ser menos de R$ 1 o centímetro quadrado, eu consigo ainda ser custo efetivo em relação a outros curativos mais complexos. Né? Claro que uma coisa que eu faço ressalva, não é a panaceia, e eu não acho que a membrana, por mais que eu seja fã do troço, seja assim a resposta para todos os nossos problemas. É que nem eu falei para vocês. É uma nota musical no meio de 8 oitavas, sabe? E aí que tá, eu acho que tem espaço e continuará tendo para curativos não biológicos, sintéticos, curativos que nem, houve uma pergunta, curativos ativos e passivos, né? Curativos então que colocam um medicamento no leito da ferida. Então isso tem espaço para isso aí. O que vai definir, e aí vem o que a gente faz como médico aqui. Qual é o nosso trabalho? Basicamente, ele é pautado em duas coisas, diagnóstico e tratamento. Ninguém sai tratando sem diagnosticar. E essa coisinha boca aberta, que é o diagnóstico, ela tem que ser cada vez mais bem feita. Para quê? Para que aí eu consiga aquela máxima que todo mundo já ouviu na vida, cada caso é um caso, cada lesão é uma lesão. E o que acontece? Às vezes vai se beneficiar muito mais uma lesão de eu botar, sei lá, uma espuma com prata naquela lesão, do que eu tocar uma membrana miniótica. Uma espuma com prata eu deixo 5 dias uma lesão, 7 dias. Membrana tem que trocar de 48 em 48. Agora vocês imaginam, tá, um adulto no antebraço é uma coisa. Agora, uma criança no antebraço, eu tendo que conter uma criança para trocar um curativo, é outra bem diferente. Então, óbvio que não justifica eu fazer essa troca mais frequente. Então, por isso que eu digo, eu acho que a membrana é mais um arsenal. Ela abre várias possibilidades. Eu sou, que nem eu disse, porém, ela não é a resposta para tudo. E eu acredito que não vai haver resposta para tudo. Assim como todo mundo, a maioria não, digamos assim, a totalidade das pessoas não gostam de um determinado estilo musical de outro, para cada um aquilo apetece mais ao ouvido, e eu acho que esse é o caminho dos curativos biológicos. Perfeito. A Laura perguntou qual é a passagem máxima, P4, P5, das células-troncos que é recomendada para ser associada ao scaffold. No caso, qual é o máximo de extensões que podem ser feitas no laboratório sem gerar riscos? Eu vou te dizer, Laura, que essa pergunta eu vou ficar te devendo, porque eu não tenho praticamente nenhuma experiência em laboratório com scaffold e células-tronco. Isso aí tem um pessoal bom que faz, não só em São Paulo, Santa Catarina, e aqui no Rio Grande do Sul, que faz bastante estudo com scaffolds, não só de... E aí, claro, vem o scaffold também, né? Não é qualquer scaffold, e aí vem toda a questão da cultura 3D. Eu te digo assim, essa resposta eu vou ficar te devendo, porque realmente eu não tenho experiência alguma com cultivo celular em scaffold. A minha experiência é mais clínica. Então, essa aí, aliás, anota o nome da Laura por completo, que eu quero ver o paper dela no Cell e Tissue Banking daqui a uns 2, 3 anos, por favor, me respondendo essa pergunta aí. A Milena perguntou, depois de quanto tempo falecido a pele do cadáver é útil? Boa. A gente capta no momento da morte encefálica e começa aquela captação dos outros órgãos. A gente capta mais ou menos até 6 horas por aí do falecimento do cadáver. A pele é o penúltimo órgão a ser retirado. Então, claro, se retira coração, pulmão, fígado, pâncreas, rim, etc. E a pele é o penúltimo órgão, o último é a córnea. Se retira, óbvio, no momento, não dá para o cadáver ir, por exemplo, sei lá, para o IML e ir lá retirar, não. É na sala cirúrgica, durante todo o resto das outras equipes faz o seu procedimento, deixa o cadáver para o banco de pele. Normalmente a gente, por uma questão de logística, porque a gente precisa fazer o decúbito ventral desse cadáver, a gente deixa o córneas fazer a enucleação do globo ocular antes, aí se faz a colheita em dorsal, se faz a colheita em ventral, e aí depois esse cadáver ele está apto para fazer o tamponamento, enfim, e aí seguir a coisa. E aí essa pele, ela já é levada para o laboratório para fazer a glicerolação, quer dizer,
essa pele ela já começa a fazer os banhos de glicerol até o glicerol 85%. Ela não é ela já na sala cirúrgica ela já é imersa numa percentagem de glicerol a 10, normalmente para ir começando, para preservar aquele arcabouço. Então a gente tenta não deixar acontecer ali muita apoptose, claro, vai acontecer morte celular, vai acontecer, mas tenta não deixar acontecer a degradação daquela estrutura. Perfeito. A Milena perguntou, professor, você mencionou que algumas doenças contaminam a pele do cadáver que implicam a doação, como o Covid-19. Quais são? Então, assim, todas as doenças que a gente, por exemplo, tumor, paciente com, são os mesmos critérios para doação de órgãos. Paciente com neoplasia, falecido por neoplasia, paciente HIV positivo, hepatite B e C positivo, a gente não coleta. A gente também não, a gente mesmo coletando, claro, dependendo de algumas bactérias também a gente acaba coletando, porém, dependendo do tipo de bactéria que nasce na cultura dessa pele, porque eu não mencionei, mas enquanto ela está armazenada lá, ela é periodicamente coletada um espécime e enviado para a microbiologia. Só após ter dado negativo esse espécime, a gente acaba liberando para uso clínico. Se porventura isso dá alguma bactéria, tipo uma Klebsiella feliz da vida ali, ou então algo que não está sendo pego pelo esquema antibiótico profilático que a gente acaba usando, e essa pele ela é descartada, ela não é colocada para uso clínico. Isso tem também uma certa polêmica nesse sentido hoje, porque o pessoal advoga que assim, especialmente no queimado, a pele do queimado ela não é estéril. A lesão do queimado é uma lesão, depois de 6 horas, é uma lesão que ela é colonizada, ao menos. Não chega a ser infectada, mas ela é colonizada. Então, talvez seria seguro permitir o transplante com determinadas linhagens bacterianas. Mas a gente não faz isso aí. Agora, de doença, sim, são as mesmas doenças da questão que nos impedem de fazer a doação dos demais órgãos. Né? Ela segue, tanto é que o protocolo da pele, isso é uma coisa que é chata, mas é necessária também. Eu não tenho, tipo, um freezer no pronto-socorro com um estoque de pele. Cada paciente para qual eu preciso, eu tenho que preencher um formulário, enviar ao CIDOT, e o CIDOT me autoriza assim, caso a caso o uso dessa pele. Por quê? Porque eu preciso ter uma coisa chamada rastreabilidade, quer dizer, eu preciso saber de quem veio e para quem foi, porque sei lá, vamos supor, fazem um diagnóstico tardio de alguma doença, tá entendendo? Pega num dos órgãos que foi transplantado, putz, nós vimos que o cara tem a doença do peixe boi louco, né, da vaca louca, é um prion que se descobriu, não sei da quando, mas para quem foi isso aqui? Então, é por isso que tem que ser casa a casa e essa rastreabilidade ela é muito checada. Isso é cobrado bastante da gente, como se fosse um rim, mesma coisa. Perfeito. O André questionou sobre o enxerto de qualquer doador pode ser recebido por qualquer receptor? Sim, porque é temporário. No caso da pele, sim. No caso, porque o que eu disse para vocês, ele é temporário e daí a pergunta pode ser, mas por que eu não uso imunossupressor? Porque eu posso tocar o que eu quiser de imunossupressor nesse paciente, só que daí eu começo a ter problemas do imunossupressor. E não se justifica usar imunossupressor para um tecido que não é um tecido vivo. Ele é um tecido que ele está servindo como um tapa-buraco, com todo respeito à pobre da pele. Mas ele não é um tecido vivo, então não tem razão de imunossuprimir. Um casinho interessante, assim, agora há pouco eu tive um paciente com pioderma gangrenoso em uso de imunoterapia, tá? Ela estava suprimida pelo pioderma. A gente aplicou um aloenxerto e o aloenxerto durou 4 semanas, parecia a pele da mulher. Um troço, cara, eu disse, meu Deus do céu, ela pegou o receptor o doador mais compatível do mundo. Mas óbvio que eu sabia que não tinha tecido vivo ali. Só que ele não rejeitou, não foi linfócito até de caminhão para lá, para mandar ele longe, porque ela estava imunossuprimida. No momento que a reumato deu uma diminuída na imunossupressão dela, o meu enxerto, tchau. Sabe? Não teve, infelizmente, muito mais. Bom, e daí ele já cumpriu o papel dele, enfim, mas ele daí foi embora. Né? Perfeito. Eram essas perguntas, doutor Paulo. Se o senhor quiser compartilhar a tela do caso clínico, nós queremos ver, com certeza. Deixa eu ver uma coisa aqui, 21h14, não vou. Vocês têm que se preparar para o Dia dos Namorados, pelo amor de Deus. Tá certo? Tem que agora, 23 horas, entrar nas lojas aí
e comprar os Não. próximos. André, tu me compartilha a tela para mim aqui, deixa eu ver onde é que tá o... O senhor tem que compartilhar ela do seu Mac. Ah, que bom, peraí, vamos ver agora aqui. Ai, sim, tem uma coisa aqui. Share, cadê o troço aqui? Isso. Peraí, me manda, me faz ser apresentador de novo, acho que eu virei regular aqui. É. Tu consegue me fazer ser apresentador de novo aí, meu cara? Peraí. Aí, valeu. Maravilha. Deixa eu vou passar rapidinho assim e a gente vai a bolinha famosa lá do Mac. Tá, eu não vou nem reclamar porque, cara, eu tô com um computador auxiliar aqui do meu lado e só enquanto eu faço o caso clínico, eu fui tentar fazer uma festa online pra minha esposa Uhum. e vamos ver se vai passar agora. Passou? Hein? Sim, Pera aí. passou. Tá dando aula enxerto de pele aí? Vocês estão vendo aula enxerto? Perfeito. Vemos e ouvimos muito bem, doutor. Estão vendo o vídeo aí? Hein? Sim, Não. estamos vendo. Tá, ali é um aula enxerto do pele, ali é como chega no pronto-socorro, então, pra mim. Ele chega nessa embalagem que eu mostrei para vocês. Isso aqui é uma aplicação dele. A gente tira e fica gosmento por causa do glicerol. O detalhe, o glicerol é citotóxico. Eu tenho que fazer 3 banhos de 10 minutos cada com soro morno, tá? Para tirar esse glicerol, porque eu não posso aplicar esse glicerol no leito, senão eu sacaneio a minha lesão. Isso aqui é um paciente com uma queimadura. Ali os banhos de soro sendo realizados e ali a lesão. Ela já está debridada, então eu estou colocando e o fixo exatamente como se fosse um enxerto de pele normal, um auto enxerto. E daí, para que eu uso, tá, que eu não disse para vocês isso aqui, deixa eu só mostrar uns casos. Esse aqui é o meu primeiro caso, uma criança de 4 anos, ela estava com aquelas roupas de TNT, de princesa, e passou por uma fonte de chama e infelizmente pegou fogo. Foi o meu primeiro caso de halo-enxerto, foi emblemático por causa disso, e o que eu fiz? Eu comecei no dorso dela, desbridei esse dorso, coloquei o halo-enxerto e vocês podem ver como isso está cruento pra caramba. Algo muito interessante que eu aprendi, infelizmente, na prática, é que essa porcaria ela não é hemostática. Então, o que acontece? Eu reintervi essa paciente na noite depois. Ao contrário do auto-enxerto, do enxerto da própria pessoa, tu coloca e ele hemostasia o leito, o halo não. Então, tu tem que ter uma hemostasia muito rigorosa nisso aí, senão tu faz o hematoma certo, sabe? É bem complicado. Isso aqui é o pós dela já, algumas retrações, claro, que a gente vem corrigindo com o crescimento, mas a guria, graças a Deus, sobreviveu. Esse outro caso, 20 anos, tá? Isso foi tratado no local de origem, só com curativos múltiplos, assim. Botaram todos os curativos de prata possíveis, se posso imaginar, só que ninguém se prestou a fazer uma coisa imbecil, que era o que? Debridar isso aqui e tirar essa necrose. Essa necrose, cara, ia tratar durante 6 meses, podia botar ozônio retal, se quisesse, que não ia dar muito certo aqui. Então, se debridou, se colocou um halo-enxerto de pele, isso aqui já são 3 semanas, pior do halo-enxerto, mas podem ver que isso aqui está reptilizando e reptilizou. Essa senhora aqui veio no consultório particular de uma colega, tá? 7 dias tratando um escaldo, mas ela tratou com um produto que a vizinha mandou ela tratar. A gente não sabe se essa queimadura não foi química também. E como eu não tinha certeza da profundidade desse leito, eu tive que tirar, botar o halo, para garantir que esse leito estava bom, porque eu não podia queimar um auto-enxerto, um paciente tem uma mastectomia até, se vocês forem ver ali na direita. Aí só depois desse halo mostrar, não sei se vocês vão conseguir ver, mas o leito, eu vou tentar ver, vou botar uma pena aqui. Esse leito começou a desgarrar aqui e começou a mostrar um leito bonito aqui. E aí eu pude ter segurança para fazer o auto-enxerto de pele. Isso aqui ela já está com auto-enxerto cutâneo. Isso aqui é um paciente que foi, paciente de uma dor de botou fogo, tá, e agrediu. Coitado desse cara, isso aqui é um dorso. A gente começou a debridar e colocar o halo-enxerto sobre o auto-enxerto, uma técnica chamada de sanduíche. Esse cara instabilizou no transoperatório e eu tive que fazer um meio a meio, assim. Eu tive que pegar, colocar o que deu de alto e aí uma parte depois aqui eu tive que enxertar posteriormente. Mas o que a gente pode ver é que assim, o auto-enxerto por baixo desse halo, aqui o halo sendo destacado, ele reptiliza muito bem. Então o halo-enxerto funciona como curativo biológico e permite que esse auto-enxerto se espraie de uma forma melhor. E aqui, bom, o resultado final. Deixa eu só fazer isso aqui é um paciente interessante. Ele rompeu, teve várias infecções secundárias, tentou se fazer tentativa com PRP, com aquele Platelet Rich Plasma, e a gente foi colocando halo-enxerto de pele.
ele caiu, esse halo enxerto, eu fui reduzindo e consegui essa lesão aqui que depois fechou por conta própria. Essa paciente aqui, uma paciente com uma, isso aqui é interessante, ela tinha uma lesão, olha só, ela teve uma lesão quando ela tinha 10 anos de idade, ela tem 64. Isso aqui formou a famosa e boa amiga úlcera de Marjolin, isso aqui é um carcinoma epidermoide. Então, quando vocês forem ver lesão crônica, descartem, pelo amor de Deus, um tumor, tá certo? É, assim, é aquilo que eu falei ali antes, diagnóstico antes do tratamento. A gente ressecou essa lesão, ficou esse pequeno pedacinho aqui. Eu coloquei um halo primeiro, para poder ter segurança de margens, e só depois de ter segurança de margem, olha aqui, ó, ela tinha um detalhe, ela era uma paciente HIV positiva, com 64 anos, que ela tinha, assim, normalmente 50 mil plaquetas, e sendo que 25 ficavam em férias periodicamente. E aí ela fez um hematoma, eu tive que drenar esse hematoma depois na recuperação mesmo, e mantive o halo enxerto. Uma coisa que o Dr. Shen falava já lá adiante, e é interessante, é aquilo que eu falei em 2007, esse artigo aqui, que é a questão de tu usar a pele glicerolada, que eu falei para vocês, como uma matriz dérmica. E aí vem toda aquela questão do cultivo celular, que a Laura, eu não me esqueci, o nome falou ali, e assim, se usa ela, hoje está se usando isso aí, o pessoal de São Paulo até tem um trabalho bem interessante sobre isso, usando como um scaffold tridimensional. O Shen colocava que essa pele, porque tu está levando a derme reticular e a derme papilar. Se a gente conseguir desepidermizar ela e conseguir tirar essas células, ela vira realmente um baita arcabouço, e esse é o princípio do gliaderme, que é a matriz dérmica europeia, do Skin Bank. Essa é uma paciente que eu utilizei e foi sem querer querendo, assim, porque eu botei um halo enxerto mais espesso, isso aqui é uma úlcera venosa crônica, fazia uma insuficiência vascular, estava recente, tinha saído do PO da vascular, não adianta nada eu tratar uma úlcera venosa que não tem a causa resolvida, né? Aqui debridado, colocado o halo enxerto bem espesso, veio o residente estava com raiva e tirou um halo enxerto bem espesso na época, e o que a gente viu aqui, ó, o sétimo PO, ele começou a desepidermizar, vocês podem ver, começou a morrer essa pele, só que a derme de baixo integrou. E aí eu consegui enxertar sobre essa derme de baixo. Eu tirei, olha só, eu tirei um alto enxerto da barriga dela e fiz um alto enxerto de pele total sobre esse scaffold, no caso, ou essa matriz, melhor dizendo, uma matriz dérmica embaixo. Mas aí, claro, aquela história, o problema do halo enxerto, ele é mais propenso à colonização bacteriana e tem que prestar muita atenção que a Pseudomonas ama ele. Eu não sei dizer sobre a pele de tilápia, a gente não tem dados clínicos consistentes sobre isso, né? Qual a bactéria que mais gosta da tilápia, mas do halo enxerto, com certeza, a Pseudomonas é muito fã. Aqui só mostrando um caso de membrana para vocês, isso aqui é só a separação, ao lado esquerdo da linha aqui está o córeo, ao lado direito aqui está o âmine, aqui o âmine como eu mostrei para vocês, aquilo ali que eu não vou colocar de novo, mas enfim, o que eu quero mostrar aqui? É um caso, isso aqui é uma queimadura de uma criança que teve uma vítima de agressão, uma criança de 8 meses, que o baita padrasto e a mãe tentaram queimar no berço, e aí a gente pegou, a gente tinha ainda uma membrana amniótica da doação para aqui. Vocês podem ver, é aquele filminho que eu mostrei, mas olha só como ela escorrega nos dedos. Ela parece uma gelatina, assim, parece um slime, que nem eu digo pro pessoal. Só que na hora que tu colocas essa membrana, isso aqui é um abdômen pós-debridado, uma queimadura de 3º grau, como vocês podem ver, quando a gente coloca essa membrana, assim, ó, de uma forma muito interessante, ela parece que ela adere ao leito da lesão. Ela faz como se fosse uma película mesmo. Olha, pode ver, a gente não consegue nem ver, às vezes, o que é membrana e o que onde é que está e onde é que não está. E a gente não precisa fixar essa membrana. Alguns minutos ali, ela já dá uma aderida e já fica completamente pronta para se fazer, pronta como curativo. O que basta aqui eu colocar um curativo não aderente por cima, porque, óbvio, o abdômen eu não vou deixar aberto, ainda mais uma criança. E aí, como eu disse, vem uma associação de um curativo sintético, normalmente curativo com rayon, curativo com gaze vaselinada, o que vocês quiserem, sobre a membrana para poder colocá-la com proteção. Esse aqui é o mesmo casinho aquele, né? E aí, esse aqui depois a gente colocou, claro, a membrana é um curativo, ela não vai epidermizar, mas depois, no segundo momento, eu usei ela como um sanduíche para o meu alto enxerto de pele. Esse aqui, o caso já adiante um pouco.
Ela também é usada para a zona doedora, é muito interessante. Isso aqui, 5 dias depois, uma única aplicação, eu não reapliquei. É aquilo que eu falei, como é uma lesão para espessura parcial, a espessura da zona doadora, né, uma lesão produzida pelo dermátomo, eu não precisei fazer mais nada a não ser remover aqui e deixa ela que vai cair isso aqui, e aqui por baixo já tem epitélio formado. Esse é um caso que eu gosto bastante, é um caso que essa criança chegou com 6 horas de evolução, virou aquela querida e amada jarra elétrica, vocês pelo amor de Deus cuidem isso também, ainda mais agora em época de isolamento social. Ela chegou na UTI pediátrica do HPS, eu estou aqui na UTI, eu não estou no bloco cirúrgico, eu limpei essa com sedação com uma ketamina, e essa aqui é pós-debridamento, um 2º grau, que vocês podem ver, e coloquei uma membrana ali mesmo. Após colocar a membrana, de tarde ela já não precisava de paracetamol, essa criança. 7 dias depois, ela está com essa casqueira toda aqui, e isso aqui, ela em 2015, já, claro, vocês vão dizer, não tem nenhuma marca, mas óbvio, é um 2º grau, a tendência era não deixar marca, mas ficou algo muito uniforme. Então, ela foi uma única aplicação, eu não precisei fazer mais nada e eu economizei muita analgesia desse paciente. Alberto, olha só, eu interrompo por aqui, tá? Para não ficar muito extenso, assim, porque senão a gente vai falar até, você tem que comprar o presente do Dia dos Namorados, pelo amor de Deus. Tá certo? Não me esqueçam disso. E aí, claro, não sei se quer fazer alguma pergunta, senão eu acho que fico à vontade aí, se quiser encerrar. Sim, Estou por vocês aí. 2 perguntas aqui, Dr. Paulo. A Luciana perguntou se o enxerto ele funciona em lesões de pacientes diabéticos. Funciona sim. Claro, cuidados maiores com o paciente diabético, aquilo que eu falei. É claro que vai ser mais propenso à infecção. Por exemplo, o enxerto de pele de cadáver, aquilo que, como eu mencionei, ele é um enxerto mais propenso a ter uma colonização, então tem que estar mais ligado de como isso vai se comportar. Muito importante, essa é uma pergunta até que tem aqui na minha cola. Se perguntou se dava para botar curativo biológico sobre lesão infectada. Dá para colocar. Só que não é assim pegar e atirar um curativo biológico numa lesão infectada. Primeiro você prepara a lesão, você remove principalmente, se é uma lesão crônica, o famoso e velho amigo biofilme. E isso ainda a melhor maneira de remover é cirúrgica. Tem produtos com ácido acético no mercado, tem produtos com prata que prometem um tratamento maravilhoso, miraculoso, espetacular no biofilme, mas ainda a melhor forma de remover é mecânica e é cirúrgica. E biofilme, para vocês que gostam de estudar e não tem nada para fazer nessa quarentena, é muito interessante o comportamento do biofilme. Biofilme é uma entidade. Biofilme a gente tem que respeitar muito, porque é algo que nos incomoda horrores, não só na pele, mas em prótese, endoprótese também. Então, pode ser colocado em diabético? Pode, não tem problema algum, respeitando, óbvio, todos os cuidados que eu teria com qualquer outra cirurgia num paciente diabético. A gente, inclusive, usa bastante nesse sentido para quê? Para testar o leito receptor desse paciente e para não desperdiçar um autoenxerto, porque justamente por ser um paciente que cicatriza pior do que os outros, abre parênteses, paciente diabético, mais do que nunca, isso é bem estabelecido, o fator prognóstico de um sucesso no autoenxerto é um controle adequado da glicemia. Não adianta nada eu fazer o autoenxerto lindo que for, se o paciente é desregulado da glicemia, eu vou ter uma chance de sucesso menor também. Perfeito. Eu peço para o pessoal da Liga enviar o link de certificado agora no chat e, por favor, lembrem quem está assistindo a aula de preencher o formulário do Forms e do Eventtree. E ele vai ser enviado até 2 dias para o e-mail de vocês, tá bem? Doutor Paulo, tem mais 2 perguntas aqui que fizeram. Pode fazer, eu estou por você. A Milena, professor, você conhece curativos de quitosana e sua aplicação para pacientes com hemofilia já fez uso? Eu nunca fiz para pacientes com hemofilia. Eu usei quitosana com o Dr. Milton Paulo da PUC até, para paciente, para outras lesões, para paciente queimado. É um curativo muito interessante. A quitosana é um curativo biológico, né, um curativo de uma alguim. E ele é um curativo que se comporta muito bem para, principalmente lesões mais de espessura parcial, e foi o uso que nós fizemos. Eu não fiz uso para paciente hemofílico, mas para paciente, assim, para lesões parciais foi muito bem, assim, foi com uma resposta muito boa. Perfeito. A Milena perguntou, gostaria de saber também se alguma vez viu a aplicação do mel para tratamento de feridas. O quê? Desculpa?
Perdão, Roberto? A aplicação do mel para tratamento de feridas. Ah, sim, sim. Cara, ó, detalhe muito importante. Se vocês forem no PubMed agora e botarem Honey, tá certo? Vocês vão ver muitos artigos sobre isso, tá? Muitos artigos, especialmente em queimadura sobre mel, muitos comparativos e mostrando a superioridade do mel em relação principalmente à sulfadiazina de prata, tá? Primeira constatação, número 1. Aqui no Brasil a gente eu não utilizei curativo de mel, eu vi a aplicação disso, só que eu vi em congresso no exterior. O que acontece? O mel que o pessoal põe no curativo é um mel cirúrgico, digamos assim, um mel médico. Ele é um curativo produzido, não é pegar e espremer um favo e colocar sobre a lesão. Eu digo isso porque é a mesma coisa da babosa, tá certo? Não adianta pegar uma folha de babosa contaminada com tudo que é porcaria e colocar sobre uma lesão. É um curativo muito interessante, um curativo que o pessoal advoga as propriedades regenerativas do mel. Claro que as comparativas que tem hoje com a sulfadiazina, se eu comparar reza, às vezes com sulfadiazina, dependendo da lesão, a reza vai ser significativamente melhor. O problema é que a sulfa não pode ser usada, especialmente em queimadura, não é indicada mais em queimadura de segundo grau superficial ou primeiro, por causa de N fatores que, bom, poderia comentar aqui, mas enfim. O mel é muito interessante, é algo, claro, esse curativo médico com mel, e eu acho assim, entra aquilo que eu falei para vocês, entra dentro daquelas nossas notas musicais, dentro das nossas oitavas, sabe? Talvez seja tão ou igual efetivo, mas aí o que vai definir vai ser a disponibilidade e vai ser daqui a pouco o custo disso aí para o nosso paciente. Perfeito. A Vanessa perguntou, você associa PRP com alto ou halo enxerto? O PRP, claro, para associar eu tenho que centrifugar e eu tenho que poder processar. Em caso meu, eu ainda não consegui fazer isso aí. Eu acompanhei colega que fez, tá? Com autoenxertia, melhorando, teoricamente, a pega do autoenxerto. Tem colegas que fazem isso hoje na tentativa de melhorar essa pega aqui, que é de uma coisa conhecida chamada transplante de cabelo, né? A cirurgia da calvície. Tem trabalhos mostrando que ficam, até tem a tese do Dr. Oscar Wibel, se eu não me engano, o doutorado dele é sobre isso, sabe? Eu não quero mentir para vocês, mas eu acho que sim, que é a utilização do PRP em concomitância com o autoenxerto de folículo piloso para tratamento da calvície, mostrando uma integração mais rápida, uma pega melhor. O pessoal da odontologia usa bastante, com bons resultados, mas assim, eu não tenho uma centrífuga disponível na minha sala para poder usar ainda. O que a gente tem feito hoje, eu não mencionei muito, a gente tem tentado fazer o lipofilling, que é um enxerto de gordura, que nem eu falei para vocês, não é um enxerto de células tronco, é apenas um lipofilling, mas tentando fazer não só ele com aquele aspirado, com a técnica do Coleman. O trabalho do Nelson Piccolo de Goiânia é um trabalho fantástico sobre isso, em queimados e em outras lesões, que ele não utiliza só preenchendo digamos assim, a parte subcutânea, mas colocando como um curativo mesmo sobre a lesão, e tem resultados muito interessantes. Mas também tem um trabalho do professor Marco Pelon do Rio, mostrando não só esse lipofilling, mas um enxerto de gordura estromal, com resultados muito interessantes naquelas lesões agudas de queimadura. É algo que eu estou tentando fazer no HPS, eu fiz um caso até agora, porque eu fiz um caso, até estou esperando a aprovação de algumas coisas da comissão de ética para conseguir fazer isso numa escala com poder científico adequado para poder divulgar até e poder publicar, né? Até agora oficialmente eu não posso dizer nada nesse sentido. Sim, entendemos. Bom, essa era as perguntas, Dr. Paulo. Nós agradecemos imensamente por essa maravilhosa aula. Acredito que todo mundo gostou muito. O elogio no chat está sendo imenso. Gostamos muito do seu compartilhamento. E lembrando que o Dr. Pablo vai estar com a gente no simpósio, que nós vamos fazer dia 29 e 30 de junho, nosso primeiro simpósio multidisciplinar. Agradecemos imensamente ao senhor, Dr. Pablo. Eu que agradeço mesmo. E assim, ó, tem tanta coisa, cara, eu fico muito feliz de falar para vocês, porque eu quero assim fomentar mesmo. Eu não falei em bioimpressora 3D, porque não fala aqui, mas assim, é algo também que eu acho interessantíssimo, o trabalho do colega do Alberto Bolgiani, do Hospital Alemão de Buenos Aires. Tu conseguir, te lembra aquela primeira, saiam com aquela imagem da pele lá eu não vou dizer vão dormir com aquela imagem da pele, porque eu quero que vocês comprem o presente das namoradas aqui, pelo amor de Deus, mas assim, saiam com aquela imagem da tridimensionalidade e dessa necessidade da gente pensar
3D e pensar 3D também na questão celular. Eu acho, é aquilo que eu falei para vocês, daqui a pouco a minha partitura vai ser um auto-enxerto ou uma membrana amniótica e as minhas notas vão ser essas diferentes linhagens celulares e colocadas assim de forma a mimetizar a complexa função da pele e colocadas de forma a tratar mais rápido o paciente. Lembrando sempre que assim, o objetivo todo nosso, independentemente do curativo que se usa, é diminuir o sofrimento das pessoas, que esse é o primeiro objetivo. Curar, nem sempre a gente consegue curar, mas eu acho que é fundamental isso aí de diminuir o sofrimento das pessoas. E tenham isso em mente quando vocês forem escolher um curativo. Lembre que por trás de uma lesão tem alguém, tá certo? E isso aí, cara, isso é fundamental, isso tem que ser levado em conta, não só o custo, mas também o sofrimento por uma troca, alguma coisa assim. Cara, agradeço demais mesmo vocês, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Vou lá trocar uma fralda agora, tá certo? E fiquem bem aí, tá bom? A Lecipe agradece imensamente o tempo que o senhor despendeu com a gente, doutor. Muito obrigado, viu? Foi